Opa, e aí galera, hoje aqui eu vou falar, hoje eu vou reagir, né? Falar não, né? Hoje eu vou reagir sobre o vídeo da Foundation sobre o SCP Skinwalkers. Pelo visto são mais de um, né? Eu acho que é um tipo de raça ou espécie, sei lá, vamos ver o que ela fala sobre isso. E aí, meus príncipes? Teve um tempo que o assunto Skinwalker explodiu aqui no YouTube. E eu fiz um vídeo sobre eles também, há mais ou menos um ano atrás. Só que recentemente eu vi um SCP que, entre aspas, infectou uma tribo indígena que se encontra nos estados do Arizona, Utah e México. E esse SCP é o 2750, que por conta dessa infecção, agora eles são um grupo de humanoides que, como eu disse, estão na maior parte do sudoeste dos Estados Unidos, especificamente no nordeste do Arizona e no sul de Utah, e principalmente ao redor da chamada Reserva da Nação Navajo, que era onde a tribo dos indígenas Navajo mais se concentravam, antes de serem infectados por essa coisa. As espécies do SCP se parecem muito com os indígenas Navajo, costumando até a usar as roupas e máscaras da cultura navarro dos anos 1800. Por causa da aparência, eles conseguem parecer com os indígenas, se infiltrando no meio dos humanos de verdade. Porém, O volume tava baixo. Eita, o volume tava baixo. Agora que eu percebi, perdão galera, por ter deixado o volume baixo. eles se diferenciam por uma coisa. As instâncias do SCP têm a habilidade de mudar a forma e a aparência do seu corpo para vários animais encontrados no sudoeste dos Estados Unidos, particularmente aqueles da cultura navarro, como coiotes, raposas, lobos, águias e corvos. Todas as instâncias do SCP que foram capturadas mostraram a habilidade de se transformar em pelo menos 5 animais diferentes. Mas, de Caraca, acordo com 5 alguns animais? documentos, parece que algumas têm a habilidade de se transformar em 9 ou até mais animais diferentes. Cada uma das criaturas tem os olhos que lembram o animal preferido que eles costumam imitar. Mas apesar deles terem os olhos parecidos com dos animais, eles têm a visão de um humano normal. De acordo com os cálculos, atualmente pode ter 100 instâncias do SCP soltas por aí. A fundação mesmo viu Caraca, 100 instâncias? Isso calculando, né? Porque pode ter muito mais. vários grupos dessa criatura viajando por aí, caçando e coletando recursos na natureza. Em todos os casos, eles tentavam evitar os humanos. Aparentemente, eles não gostam nem um pouco da gente, muitas vezes mostrando medo, mas nenhuma instância dela foi vista desde 1983. Apenas foram Eita. encontrados os rastros deles por aí, como restos Então isso são um SCP que é pouco visto pela raça humana. Caraca. de trilha, acampamentos e restos de fogueira. E obviamente eles são muito bons no que fazem. Eles têm técnicas chamadas de bushcraft, que é uma junção de habilidades para sobreviver na natureza, e por causa disso, eles conseguem fugir quando a Fundação tenta os capturar. A Fundação sabe que essas criaturas existem desde o ano de mais ou menos 1800, e eu vou ler o primeiro relatório que eles fizeram sobre esse SCP. Depois de uma reunião, os nativos indígenas deram uma longa explicação sobre uma espécie de besta que tem atormentado eles. Eles o chamam de Yinaldeloshi. Pelo que eu entendi, essa criatura tenta invadir Yanaldush. Pelo menos é isso que eu entendi, né? Yanaldush. É isso, né? Calma aí, deixa eu ver de novo. Os nativos indígenas deram uma longa explicação sobre uma espécie de besta que tem atormentado eles. Eles o chamam de Yinaldeloshi. Pelo que eu entendi, Yanaldush. É isso, pelo menos a forma que nós brasileiros pronunciamos é Yanaldush. Pelo menos é assim que eu escuto, né? Na verdade, eu já escutei esse nome Yanaldush em alguma coisa. Acho que Yanaldush. Acho que lá da. Acho que o Yanaldush é um. Se eu não me engano, tô chutando. Se não me engano, o Yanaldush é um tipo de deus animal que é um animal humanoide, sei lá. Eu me lembro disso na série animada do Scooby-Doo Mistério S.A., o Yanaldush. Eu posso ser enganado, ou posso também estar confundindo também, né? Mas se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários. essa
criatura tenta invadir a privacidade das suas casas para devastar as pessoas que estão lá dentro. A besta tem um temperamento irracional, agressivo e mortal. Além disso, essas bestas podem mudar de pele, assumindo várias variedades de animais para enfeitiçar as mentes dos homens, assim como imitar a voz deles perfeitamente. Alguns deles preferem a pele de um humano, enquanto outros preferem a dos animais. Eu tô muito preocupado em relação aos efeitos mentais dessas feras. Um dos xamãs dos indígenas jurou de pé junto que eles poderiam saber o que um homem estivesse pensando sem fazer muito esforço. Se um deles olhasse para qualquer pobre alma, o infeliz perderia todo o controle do seu corpo e da sua mente. Se eu não tivesse testemunhado um desses monstros com os meus próprios olhos, eu não teria acreditado numa história tão absurda. Eu sou da opinião que essas coisas representam nada mais nada menos que uma ameaça gigante para a paz. A agressividade deles, junto com as habilidades de caça e rastreamento, é muito perigosa, e eles podem se espalhar cada vez mais pelo mundo. Eu tô escrevendo essa carta e enviando ela o mais rápido possível, para que a fundação dê um jeito nessas coisas. Se isso é uma tipo de espécie de seres que se infectaram, caso humanos que foram infectados e se transformaram nessas coisas, então isso é um tipo de nova espécie que está infectando os seres humanos, no caso humanos que foram modificados e transformados em criaturas que estão infectando cada vez mais humanos, né? É isso. Pelo menos foi isso que eu entendi desse SCP. Mas por que a maioria não sabia disso e não virou um caos mundial? Principalmente para quem mora perto de Utah e do Arizona. Simples, eles criaram um protocolo chamado Patterson-Gimlin, onde tudo sobre essas criaturas foi escondido, diminuindo o acesso ao conhecimento sobre o SCP. Eu li vários documentos e cada um dizia algo diferente sobre exterminar essas criaturas e as consequências que isso traria, mas a fundação continuou mesmo assim. Ela liderou um ataque contra os SCPs na intenção de erradicar esses Skinwalkers. Porém, como eles se pareciam muito com os nativos verdadeiros, isso custou muito, muito caro. Muitas criaturas foram mortas, mas nessa brincadeira mais de milhares de nativos foram mortos ou feridos porque foram confundidos com os Skinwalkers. Ou a fundação simplesmente não se importava e se tivesse que atirar, eles atirariam. Eles matavam todos. Em uma carta eles disseram que conseguiram queimar cerca de 2.000 daquelas coisas, mas nesse meio 1.400 aliados foram perdidos, seja da fundação ou seja dos nativos. Caraca. Depois de mais coisas que eu li, eu me deparei com mais e mais dúvidas e desconfianças sobre se eles conseguiram mesmo dar quase um fim a esses Skinwalkers. Porque logo em um próximo documento, que era uma carta do próprio diretor, um trecho dizia que eles encontraram sim outra instância do SCP, mesmo que em um documento anterior eles diziam que nunca mais tinham visto uma instância desde 1983. Ou seja, eles mentiram, ou pelo menos ocultaram a verdade. Porém, eles diziam que essa criatura era diferente de todas as outras e que aquele Skinwalker não conseguia se transformar da forma certa, ficando preso numa mistura de coiote e humano. Eles tentaram convencer a gente que existe aproximadamente apenas 100 dessas coisas por aí, e bem longe da gente. Mas se você já leu o documento desse SCP e for desconfiado, deve ter pegado várias inconsistências. Eu não confio na Fundação SCP. Eu não confio. Eu não confio no que ela diz. Então tem muito mais do que ela diz ter. É o que eu acho. Porque sabemos que a fundação esconde muita informação. E se for para esconder algo, ela também faz o possível e o impossível, além de praticamente sacrificar vidas inocentes em vários casos, inclusive nesse. Eu duvido muito que essas criaturas não se espalharam cada vez mais, conseguindo aprimorar suas habilidades e o seu disfarce muito bem. E pelo que eu li em uma entrevista, elas estão muito irritadas com a nossa espécie. Malditos sejam vocês, malditos sejam todos vocês, e que o monstro das águas profundas afogue os seus filhos. O fogo do Deus Negro purgará suas almas desse mundo. Mentiras! Primeiro você nos rejeita por nossas artes e dons, que você tanto cobiçava. E então você nos atacou, provocando uma guerra incessante que devastou todos nós. Então, você transformou a gente em monstros para nos destruir. E agora você tem a ousadia de me insultar assim. Eu ouvi o que você disse sobre nós. Você nos chamou de eleitores de mentes violentas, como se não fôssemos melhores do que vermes que rastejam na terra e algum tipo de criatura devota ao mal. Nosso
povo está morrendo graças às suas mentiras e inveja do nosso presente. Há sangue nas suas mãos, irmão, e nosso povo terá sua vingança sobre isso. Agora eu não entendi, eu não prestei atenção. Eles são canibais? Eles devoram seres humanos? Caraca, agora eu não me lembro se ela falou sobre isso. Se eles devoram ou não devoram seres humanos. Mas, mano, eu gosto muito dessa lore de Skinwalkers. No caso, eu gosto da lenda do Skinwalker, do Skinwalker e dos Skinwalkers, né? Nossa, muito. Eu já gostei bastante desse SCP. Não sei vocês, mas eu gostei. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Até a próxima. Falou.